quero dar para você é o exemplo de atividades, por exemplo, em saúde mental no trabalho. Existem, né, as clínicas do trabalho, que é uma metodologia da psicodinâmica do trabalho, que nós podemos utilizar quando nós trabalhamos com saúde mental no trabalho. E é uma metodologia que é utilizada por profissionais que não são psicólogos? Sim, é utilizado por profissionais que não são psicólogos, mas que se preparam e muito para poder trabalhar com essa metodologia. Mas nós, com a nossa formação, isso acaba sendo mais, como que eu posso dizer, mais facilitado para nós. Claro que a gente vai precisar estudar, né, a psicodinâmica do trabalho, é importante que você tenha conhecimento também de processos grupais, por quê? Porque é feito sempre em grupo, né, as clínicas do trabalho no contexto das organizações, ela é coletiva, ela é feita em grupo, claro que esses conhecimentos anteriores vão te ajudar, mas aí você vai estar se preparando para uma atividade específica. E quando você trabalha com clínicas psicodinâmica do trabalho no contexto das organizações, que são poucos profissionais que têm essa formação ou que têm condições de fazer esse tipo de intervenção, elas têm muito mais efetividade em termos de resultado e, consequentemente, você tendo e a organização tendo os resultados, você também, enquanto profissional, fortalece a tua autoridade e fortalece também a sua, vamos dizer assim, a sua relação com essa empresa cliente. Claro que existem todos alguns critérios para você poder trabalhar com clínicas do trabalho, né, de psicodinâmica do trabalho, estou dando aqui como exemplo, né, mas a nossa formação específica de psicologia vai nos dar um diferencial para esse trabalho, com certeza. Eu falo isso porque eu faço e eu sei da diferença que dá, né. Recentemente, eu tive uma demanda de uma empresa cliente, onde houve alguns casos de assédio, né, assédio sexual. E a primeira estratégia que eu utilizei foi as clínicas psicodinâmicas do trabalho, com essas trabalhadoras que foram assediadas. Então, primeiro de tudo, eu procurar entender o que estava acontecendo e, principalmente, como que essa situação estava afetando essas trabalhadoras. Estava afetando psiquicamente e fisicamente. Então, eu tenho certeza que, né, pela minha experiência, que o que me possibilitou estar ali, estar entendendo, estar fazendo esse manejo, foi sim a minha formação e a minha experiência. Eu já comentei com você que a minha dissertação do mestrado, né, eu comento sempre aqui com vocês, foi fundamentada na psicodinâmica do trabalho, né, que vai estudar saúde mental e trabalho. Claro que esse conhecimento é um conhecimento diferenciado, né, que todos podem ter acesso, todas podem ter acesso, mas que me ajuda, sim, quando eu estou trabalhando, né, com essa demanda, com esse tipo de demanda, de poder entender. E nas intervenções que foram feitas na sequência, esse conhecimento também foi importante. Inclusive, por exemplo, para eu detectar as estratégias defensivas que se apresentavam ali, né, em função desse tema, que é um tema que gera sofrimento psíquico, que muitas vezes os trabalhadores, as trabalhadoras estão vivenciando um sofrimento psíquico e às vezes até físico também, porque já está somatizando, né? E quando eu vou trabalhar com esses trabalhadores, com essas trabalhadoras, eu vou percebendo as estratégias defensivas que estão ali,
que tem a função de alterar a percepção dessa trabalhadora em relação àquele sofrimento que ela está vivenciando, para não adoecer, né? Isso tudo está lá na teoria da psicodinâmica do trabalho. Isso me ajuda a conduzir, a ter um manejo diferenciado no grupo. E com isso, né, novamente, é um trabalho diferenciado e é um trabalho que vai fortalecer a minha referência, a indicação dessa empresa para outras empresas clientes, como acontece. Então, nós precisamos, enquanto profissionais de psicologia, resgatar o nosso diferencial, principalmente embasado na psicologia do trabalho e na psicologia organizacional, mas principalmente na psicologia do trabalho. Por quê? Para que a gente saia de um viés tecnicista e entre num viés da psicologia, da subjetividade, de poder entender o que se passa realmente naquela organização, para poder entender o que, né, nesse iceberg, que é a organização, se a gente compara com o iceberg, onde aquela ponta do iceberg é visível, o comportamento está ali, é tangível, é visível, todo mundo está vendo, mas aquela parte que está imersa, né, do iceberg, é ali que estão as causas desses comportamentos na organização. E nós precisamos entender o que está no imerso, no subjetivo, no intangível, na sombra, né? Se a gente vai numa perspectiva de sombra e luz, né, nesse contexto das organizações. Então, é disso que nós precisamos nos valer, para nos diferenciar no mercado, para oferecer trabalhos diferenciados no mercado e, com isso, sermos reconhecidas, com isso termos fortalecido a nossa autoridade, a nossa credibilidade, aumenta o nosso faturamento como consequência. Por quê? Porque também vai aumentar as indicações dessas empresas para outras empresas e aumentam também as demandas nessa própria empresa onde você fez o serviço. Isso é muito comum acontecer.